Olá, gente, tudo bem? Para a gente concluir aqueles trabalhinhos de folhas e florzinhas em aquarela, para cartões, para qualquer outra coisa que você queira, vamos dar um complemento de aula hoje daquilo que eu havia mostrado para vocês, que é este cartão aqui, tá? Um deles era este, que a gente precisava que a gente vai aprender para fazer. Nós aprendemos no último vídeo este cartãozinho aqui, tá? Nós aprendemos a fazer essas manchas de baixo quase como um abstrato e depois fazer esse galhinho em preto, fica bem moderna a pintura com a caneta gel também, fazer traços sobre a pintura, insinuando flores, tá? A gente não precisa fazer só flores, mas tudo bem. E então hoje nós vamos ensinar a pincelada, que é a mesma das pequenininhas, para fazer esse tipo de cartão, com esse tipo de flor. Vocês lembram que nós aprendemos a fazer os galinhos, acho que foi no nosso primeiro vídeo. Aprendemos a fazer os galinhos com as folhinhas, o grosso e o fino com o mesmo pincel. Depois, com essa técnica mesmo, nós aprendemos a fazer algumas flores, tá? A gente aprendeu a fazer essas florzinhas mais abertinhas, mais transparentes. E é nisso que a gente vai trabalhar um pouco hoje, tá? Para você não se perder no meio do papel, você pega e faz já. Eu não vou fazer hoje agora um cartão, por isso que ele não tá com a volta toda, porque normalmente você precisa pôr pelo menos 1 centímetro de fixo, por 2 motivos, para você poder molhar o papel e ele não enrugar, e também para você deixar uma margem, que o certo é deixarmos uma margem sempre, quando você faz alguma coisa. A aquarela não vai até a pontinha do papel. Hoje nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo um cartão, é só um rascunho, um exercício. Normalmente, para começar essas flores, eu faço assim, ó. Eu faço um círculo, tá dando para ver, ó, aqui eu fiz bem de levinho, para você começar. É aquele mesmo tipo de flores, deixa eu lembrar para vocês. Aquele mesmo, deixa eu dar uma aguadinha aqui nessa minha tinta, que ela já tá sequinha. Tem mais aqui, deixa eu ver o azul. Pronto, já dei uma borrifada pra gente molhar a tinta e começar. É aquele mesmo tipo de florzinha que eu vou fazer aqui só para vocês lembrarem que florzinha que eu tô falando. Lembra que nós fizemos alguns pontinhos, tá? Com alguns pontinhos, a partir daí, a gente fazia a florzinha, né? Era assim, o movimento de vai e volta, pôr um pouquinho mais de água para sair transparente. Aqui, a mesma coisa, o movimento de vai e volta, tá? Aqui, a mesma coisa, o movimento de vai e volta. Claro que ela ficou depenada ainda, precisa mais um pouco de... Então, a gente volta a pôr os pinguinhos, né? Deixa eu molhar mais um pouquinho. E aqui, ó, vou aplicar mais uma folhinha no mesmo movimento, e aqui também no mesmo movimento. Era isso que nós aprendemos a fazer com as folhinhas pequenas. Claro que se você quiser ela mais suave, mais transparente, você vai ter que pôr mais água na sua tinta. Ou se não, se você quer também, aqui você pode até chegar aqui, dar uma desfazer um pouco esse limite, tá? Para ficar mais inserida no papel, ó. Você tirou aquele movimento reto aí, tá? Mas isso daí nós aprendemos aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa agora, o mesmo movimento do pincel, só que de tamanho maior. Então, a gente vai pegar a tinta, peraí, deixa eu pegar o azul, que eu gosto do azul. Molhar o meu pincel, tá? Eu vou fazer ela um pouquinho mais forte, mais escurinha, que é para vocês enxergarem melhor, tá? Então, ó, você parte... Aqui nós não vamos fazer pontinhos, mas só tem um círculo desenhado, tá dando para ver direitinho? E a gente vai
fazer uma pétala, vou fazer até ela um pouquinho maior, tá? Pronto. É a mesma coisa que aqui, só que eu tô fazendo maior. Posso chegar até tamanhos bem maiores, ó. Tá? Eu tô indo. Movimento de vai e volta. Percebeu, né? Nesse movimento de vai e volta, eu acabei fazendo uma flor maior que aquela já tava grandinha. E aí, eu quero maior, Célia. Então, você vai fazer que nem esse daqui, por exemplo, o mesmo trabalho. Movimento de vai e volta, desenhei o centro e fiz as flores com bastante, olha, com bastante o tamanho grande. Agora, essa outra flor aqui, que é mais tipo mais margarida, né? Então, você vai pegar o pincel, vou até fazer com a tinta amarela mesmo, que é pra gente ter uma coisa parecida com aquela. Do mesmo modo, para se orientar, você vai desenhar um círculo, tá? Mais ou menos, e é daí que eu vou partir. Só que esse movimento de vai e volta, ele vai ser mais, menos largo, mais estreitinho. Então, eu vou e volto. Eu vou e volto. Tô fazendo como se fossem as pétalas, vai, de uma flor tipo margarida, né? Eu vou e volto. E volto. Tá? Você pode até extrapolar, eu vou agora fazer, vai ficar meio destoando daqui, mas eu quero fazer um maior para vocês verem. Não precisa ficar preso, ó. Tá vendo? Eu tô desenhando folhas das flores tipo margaridinha, tá? Ó, em vez de fazer o vai e volta, você vai fazer só assim. Você vai dar umas disfarçadinha no pincel e pronto. Aqui já tá uma florzinha tipo margarida. Claro que depois você vai fazer o centro. Numa flor assim que é toda amarela, você não vai poder deixar tudo amarelão mesmo. Então, você pode entrar com outro tom para dar uma... Entrei aqui com vermelho, né? Enquanto ela tá molhada ainda, ela até faz subir. Pra ficar um pouco mais bonito, ó. Eu vou aumentar esse daqui um pouquinho, que ele ficou muito nanico, perto dos outros. Aí você vai vendo a harmonia que você quer fazer, né? Pronto, ó, eu já fiz um tipo mais fechadinha. Aqui também vou dar, pra ela ficar uma florzinha mais bem feita. Mas você viu que o princípio é o mesmo daquelas florzinhas, só que desta vez, em vez de eu fazer o zigue-zague, eu fiz mais pontudinho, ó lá, pronto, tá? Ficou uma margaridinha, um tipo de margarida, né, da flor margarida, assim. Pronto, dei uma... Depois a gente aprende a fazer um tipo mais margarida. E tem este outro aqui, ele é o mesmo, esse vermelho aqui, é o mesmo movimento desse, só que bem maior. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu nem pus ela inteira, eu vou pôr um círculo delimitando a área do centro, né? Do miolinho dela. E vou tentar fazer mais ou menos uma coisa como eu fiz aqui. Elas são folhas maiores, então você começa ainda no movimento de vai e volta, vocês viram? Ainda naquele mesmo movimento de pintar com o pincel deitado, ó. Eu não fico pintando assim, eu fico com ele deitado, dá uma olhada, ó. Deixa esses brancos aparecerem que fica super bonito. Por que tá aparecendo isso aí? Porque eu não tô carregando muito pincel. Eu tô pondo pouco pigmento. Aqui já acabou o papel. Tá? É o mesmo princípio daquele, só que maior e mais meia desmanchada. Tá? Vamos fazer mais uma aqui, só pra gente ter uma... Aqui o papel vai acabar, porque eu fiz muito na ponta, ó. Ela viria mais pra cá, tá? E aqui teria outra que iria pra lá, evidentemente. Tá?
Vocês viram que no fim é tudo a mesma coisa. O movimento do pincel é o mesmo. De lado, tentando fazer, dando a dimensão dela, como você nunca vai escapar muito. Porque como aqui nós fizemos alguma coisa e eu vi que estava desproporcional uma das perninhas da margarida. Aí eu abri, pus mais um pouco. Não tem importância nenhuma. Como fica muito claro isso, tá um pouquinho claro demais, a gente vai pegar um pouco dar uma escurecida aqui em alguns pontos dela, para não ficar assim tão cor de bombeiro, né? Eu misturei o vermelho com um pouquinho de gris de pane, para dar uma... Vou pôr até um pouquinho desse daqui. Tá? Pra deixar o miolo um pouquinho mais trabalhadinho. Olha. Tudo tá... Vocês estão vendo que eu tô fazendo sempre com o pincel deitado quase. Esse é o meu jeito de pintar, entendeu? Se você for passar por 10 professores, cada um deles vai ter o jeito de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é a mesma coisa que com letra. Você aprende lá na escola, como eu já citei em outro vídeo, você aprende de um jeito com a professora, mas aos poucos você vai depois adquirindo o seu jeito de trabalhar, a sua letra. E na pintura é a mesma coisa, você só vai aprender a sua letra depois que você, né, que você souber fazer o beabá, aí você vai imprimindo, quando você escreve na sua escrita, a sua letra, tá? Ó, já ficou mais ou menos, tá? Vocês viram que elas são praticamente todas iguais. Eu vou fazer agora, me preocupar em fazer o miolinho, que elas têm todas um miolinho bem... Eu gosto sempre de pôr primeiro a cor da flor, para não ficar muito escuro o miolo, tá? E depois você segue, eu vou pôr aqui o sépia com marrom, que dá uma coloração. Se ele estiver molhado ainda, vai correr um pouco. E você deixa, porque isso fica muito bom. Ó. Pronto, o miolinho dessa tá pronto. Fazer um miolinho na azul. Começo com o próprio azul, mais denso, e faço uma. Eu nem pus mais escuro aqui nesse azul, porque eu já achei que tava bom essa flor. Ela ficou um tom intermediário, nem muito grossa, nem muito clara, nem muito escura. Aí eu pego o pretinho, até misturado com azul, e vou fazer mais alguns, para dar uma conotação de miolinho, tá? No amarelo a mesma coisa, no amarelo eu gosto de usar um pouco mais de marrom, em vez de ser tão preto. Deixa eu molhar aqui o marrom, que eu não tava com ele molhado. Peraí. Pronto, já hidratei ele, tá? Agora eu faço, de preferência você já deixa tapando aquele primeiro risco que você fez o redondinho, se já tava com a tinta mais escura, e tá o miolo, tá? É mais ou menos isso que eu fiz. E tem essa outra florzinha aqui agora, que eu vou ensinar vocês, esta roxinha, que seria uma imitação de alfazema, né? Que ela é bem bonitinha. Vamos tentar fazer uma aqui. Se você precisar de uma orientação, o que quero dizer com isso? Se você achar que você não tem firmeza de fazer ela sem risco nenhum, você faça um risquinho reto, mais ou menos, ligeiramente curvinho, que é para você se basear, que aí é o centro dessa fluorescência. A fluorescência, geralmente, ela é mais estreitinha em cima e mais larga embaixo. Então, a gente começa exatamente assim, ó. Uns rabisquinhos, tá? Já tá dando pra ver, gente, ó. Eu vou dando uma clareada para baixo, porque eu quis. Não é obrigatório, mas eu acho mais bonito, entende? Não ficar sempre preso numa única cor. Eu, inclusive, pus um teco de azul aqui, vamos ver se sai. Opa, saiu acinzentado, peraí.
e o giz de banho junto. Pronto. Aqui, ó, um pouquinho de azul, não muito. Misturo outra vez com violeta, tá? Para dar uma coloração. Vocês viram que é batidinhas, ó. Pôr um pouco do azul para cima, senão fica muito diferente. Volto com a minha corzinha roxa, mais diluidinha. Ó. Eu tô fazendo que nem umas minhoquinhas, ó. Tá vendo? E aqui pra baixo, ela vai perdendo um pouco a cor. Isso para fazer uma graça, porque você não precisa também deixar mais claro embaixo, mais escuro em cima. Faz a fluorescência do jeito que você quiser, tá? Ué, tá vendo? Já ficou um... Deixa eu fazer mais uma. Fazer uma menorzinha aqui. Você deixa sempre tudo bem. Quando ela chega a ficar uma cor só, você depois põe uns pontinhos mais escuros, que é para justamente parecer um monte de florzinhas naquele cabo da fluorescência, né? Ó, como ela vai aumentando para cá. E para você dar uma graça ainda maior, você pega um pouco mais dessa coisa mesmo diluída e vai quase acabando em nada, ó. Tá vendo? Tipo bem aquarela mesmo, que ela sempre tem essas coisas desmanchadas, né? Você aí carrega um pouquinho mais onde você acha que ficou muito, muito clarinho. Ó, como ele tá molhado antes, vocês estão vendo que expande? Tá? Então, mais ou menos isso que eu fiz. E a folha é mais ou menos aquele jeito que nós fizemos, que a gente aprendeu para fazer a folhinha da rosa. Deixa eu ver o que tá rosinha aqui para eu mostrar para vocês. Lembra quando nós fizemos no outro vídeo essas folhinhas? Como é que era que a gente fazia? A gente fazia um tracinho no meio, tá? Aí você pega e vem fazendo vírgulas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Vírgulas aqui, aqui, aqui e aqui. Eu fiz ela menorzinha aqui para vocês lembrarem, tá? Mas se você quiser fazer grande, ou não precisa ser esse tipo de folha. Pode ser uma folha mais, sem esse bordado em volta, pode ser uma folha mais lisa. Pronto. Já tem uma folha aqui, tá? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Então, agora eu tenho que esperar secar para fazer os traços com a caneta gel branca, ó. Que seria, como eu fiz aqui, esses traços com a caneta gel branca, tá bom? Você vai fazer, deixa eu ver, essa aqui acho que já tá até seca. Então, você vai pegar por cima. Claro que você vai acompanhar o desenho da folhinha, né? Você não vai fazer um traço nesse sentido, nem nesse sentido que não tem sentido. Então, você vai fazer, ó, acompanhando mais ou menos o desenho da pétala, tá? Da mesma forma no amarelo, só que no amarelo não vai aparecer muito, por quê? Porque é claro, o branco ainda tá molhada, o amarelo não dá pra fazer, tá bem molhadinha, só essa aqui tá mais seca, peraí. Não, nem assim não tá aparecendo. A cor de rosa também tá, a vermelha ainda tá um pouco, mas eu vou fazer aqui só pra começar, ó. Tá? E nessa eu acabei nem fazendo nada. Se fosse naquela primeira ali, eu ia fazer os rabiscos assim. Deixa eu pôr aqui que ainda tá molhado isso, senão vai me sujar toda a mão, ó. Pronto.
tá? Que faltou o miolinho aqui. Então, é mais ou menos, aqui na folhinha você faria o mesmo, acompanharia o esqueletinho, né? Que é assim, depois assim. Já tá molhada, não tá aparecendo muito. É óbvio que quando você for pôr, já falei no outro vídeo, quando você vai pôr a caneta branca, quando a tinta estiver muito clara, ela não vai aparecer. Se depois você quiser ainda deixar bem bonitinha e fazer algumas gracinhas com ela, você pode pegar a cor de uma das flores, né? Nesse caso, estou pegando aqui o azul. Você vai molhar com bastante água, tá? Deixar ele bem carregadinho e dar aqueles pintinhas. Essas pintinhas são, elas além de enriquecer o trabalho, o que acontece com essas pintinhas? Elas unem o desenho. Não fica uma flor aqui, uma flor ali, uma flor acolá. Ela dá uma unida, parece tudo uma coisa só, tá? Não precisa ser só de uma cor, pode ser de outra, tá? E outra dica, se vocês quiserem também passar com a caneta dourada, aqui já passei vermelho, depois deixa eu ver se aqui dá. Vamos ver. Ó, em vez de pôr o branco, você pode fazer também com a caneta dourada, ó. Que já dá aquele charme mais requintado na florzinha, né? Bom, então esse era um trabalho que a gente queria fazer hoje. Este daqui é exatamente a mesma coisa, só que eu fiz com um pincel mais grosso e pincelei bem grandão, tá? Pra ficar umas flores até meio disformes. E tem esse outro trabalho que eu tinha prometido também dar uma dica para vocês, que esse trabalho foi feito, na verdade, com lápis aquarelado. Não foi pintado com a tinta. O que eu fiz? Até já dei um exemplo aqui, ó. Eu fiz, né? Aqui tá uma folhinha, desenhei as folhinhas, desenho, a gente tem que desenhar. Aí você pinta. Se eu quiser uma outra cor aqui para misturar, para ficar mais, sei lá, para fingir que a cor tá meio queimadinha, a gente pega, põe ainda uma corzinha aqui, ó, pode pôr, tal. Feito isso, você vai lá, você molha seu pincel em água limpa, tá? E você vai simplesmente desfazer, tá muito aguado, desfazer, ó, olha como ela já vai ficando. Você desfaz o riscado do lápis e vira quase que como uma folhinha pintada com tinta. Tem uns traçados que eu fiz aqui, ó. Eu deixei mais traçado aqui e aqui porque eu quis. Eu fiz com lápis, depois aquarelei toda ela, depois ainda fiz esses traços. Outra coisa, para passar com esta caneta, esse risco dourado em volta, para passar com esta caneta, ele ficava muito clarinho, ó. Aí não dá, mas eu vou passar aqui do lado só para vocês verem. Ele ficava muito fino. Eu não sei se existe dessa caneta mais grossa, mas ó, tá vendo? Então, você pode fazer isso também. Ou então, fazer como eu fiz, que eu peguei aquela pasta Gold Fix, que ela é uma cera, né? Misturei com uma pitadinha de removedor para ela ficar mais macia, para poder correr, e pintei todas essas folhinhas, não, era assim mesmo que eu queria mostrar, todas essas folhinhas em volta, tá vendo? O dourado aqui aparece bem, tá? Bom, feito isso, antes de passar o dourado, eu pintei o fundo, porque se tivesse alguma borradinha, depois o dourado cobria. Eu peguei um azul noite, um azul bem escuro, e pintei todo o fundo, respeitando as folhas que já estavam pintadas. Aí sim, eu passei a Gold Fix com removedor contornando, e por último, eu fiz com a caneta gel branca mesmo, umas pintinhas nela. Vocês veem que quando eu faço que é para ser um quadrinho mesmo, um quadrinho ou um cartão, a gente tem que respeitar sempre uma moldurinha, porque a aquarela não se faz sem moldura. Isto que eu fiz aqui foi só um exercício, mas tá errado. Teria que ter uma moldura. Esses daqui também, que foi só exercício, teria, se fosse uma coisa para fazer um cartão mesmo, teria que ter um barradinho que a gente faz com a fita crepe, que eu já ensinei como colocar a fita crepe no vídeo anterior. Então, gente, acho que era isso.
Até uma próxima vez. Próximo vídeo que eu vou fazer é um artesanato, que vocês vão gostar muito. E então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!